Olá, muito boa noite. Estamos no ar com o Esporte Mais. Vamos falar muito de Campeonato Brasileiro e hoje também de tênis. Estou com Pedro Ortega, tenista do São Paulo Futebol Clube. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo ao Esporte Mais. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e vamos lá. Vamos lá, e a gente vai falar também de Libertadores. Você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte: amanhã o Palmeiras enfrenta o Colo-Colo aqui em São Paulo. O Verdão venceu fora de casa por 2-0, está praticamente na próxima fase da competição. E a pergunta de hoje é a seguinte: você palmeirense prefere enfrentar quem na próxima fase da Libertadores? Cruzeiro ou Boca Juniors? Lembrando que o Boca venceu na Argentina por 2-0, o Cruzeiro precisa reverter aqui na quinta-feira. Então você responde essa pergunta através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. Pedro, vamos falar de tênis. Sim. Como que apareceu o tênis na sua vida? Ele é um esporte, o pessoal fala que é elitizado, mas não é tanto assim, mas é um esporte não tão acostumado com o povo quanto o futebol. É um esporte mais afastado, mais reservado um pouquinho. Sim. Ninguém da minha família jogava, então eu fui o primeiro, meus pais não jogavam, nem meus irmãos. Eu tive um amigo que me deu uma raquete quando eu era criança, e aí eu comecei a brincar de vez em quando numa quadra que tinha, mas não era uma coisa séria quando eu era criança. E aí começou a ficar sério com 13 anos, 14, que eu comecei a participar de competições e tudo mais. Aí exigiu treino, aula e tudo, e aí começou. Você começou em um determinado clube ou por conta? Eu comecei numa academia de tênis mesmo, numa academia lá em Interlagos, eu fazia as aulas. E aí eu participei da primeira competição e eu fui vice, com 14 anos. E eu não tinha muita estrutura, não treinava muito. Aí meus pais viram e falaram: acho que o menino tem jeito, vamos investir mais. E aí é que eu comecei a caminhada toda para chegar no profissional. E aí no São Paulo, faz tempo que você está? Já passou por outros clubes antes? Sim, eu estou no São Paulo desde os 17. Bastante. Eu estou com 29 agora, 12 anos já que eu participo dos interclubes pelo São Paulo e tenho a estrutura do São Paulo. Nessa questão de times grandes, a gente não ouve, não escuta falar tanto das competições como no futebol. Você, como atleta do São Paulo, quais competições você disputa geralmente? Então, normalmente, chama o Campeonato Paulista Interclubes, né? Então, você tem competições durante o ano todo e são várias categorias, que culmina na categoria profissional, que é no final do ano, que são os melhores atletas do estado que jogam, que chama especial masculino, que é a categoria profissional paulista, que aí você joga contra o Corinthians, joga contra o Palmeiras e joga com alguns outros clubes. Joga até contra o São Bernardo Tênis Clube também. Legal. Tem outros times em outros estados do Brasil? Flamengo, Vasco, Grêmio, tem conhecimento? Por a gente jogar só com os do estado, não jogamos contra os outros estados. Mas a Confederação Brasileira de Tênis organiza interclubes, só que aí envolve mais academias de tênis do que clubes em si. Então são mais as academias que jogam uma contra as outras, e não tanto os clubes que a gente conhece de futebol grandes. Sim. Agora a gente vai falar um pouquinho do Palmeiras. Amanhã tem Libertadores e o William falou sobre o Colo-Colo e sobre o momento que ele vive. Sim, não tenha dúvida. Acho que toda essa euforia a gente deixa pro lado do torcedor realmente, mas aqui a gente tem que ter o respeito, a seriedade, sabendo que não tem nada definido. É um jogo difícil, sabemos que vamos encontrar bastante dificuldade, até mais do que foi lá. Então a gente tem que, da nossa parte, estar mobilizado, preparado para fazer um grande jogo e, claro, aproveitar essa vantagem, mas dentro de campo ser inteligente para que possamos alcançar o nosso objetivo e poder dar um respaldo para o nosso torcedor também e classificar para a semifinal, que é a nossa meta. Agora, seus números são interessantes nessa temporada, né? Você é o vice-artilheiro, o jogador que mais atuou com o Palmeiras em 2018. A que se deve isso, né? Uma temporada tão especial para você? Olha, não tenha dúvida, acho que não tem nada mais gratificante do que você manter aquilo que você almeja quando inicia o ano, né? Que é regularidade, que é você se prevenir ao máximo. Claro que a gente está sujeito a se machucar, enfim, acontecer qualquer coisa com o nosso corpo. Porém, quando você consegue ter essa disciplina desde a parte da alimentação, enfim, de um sono, desfrutar de tudo que a gente tem aqui do staff, né, para que você possa estar sempre tendo uma boa recuperação, estar chegando com força, bem equilibrado nos treinamentos, nos jogos. Então eu sempre brinco com o pessoal, até minha esposa às vezes
né, já não fica mais brava, porque eu chego em casa aí bem tarde e eu tento aproveitar o máximo do que o clube oferece para que eu possa estar no outro dia bem, para que eu possa chegar no jogo e tá dando esse respaldo, né? Então eu fico muito feliz em que eu posso manter assim até a final do ano, né? A gente não pedindo a Deus aí também para não se machucar, para poder sempre fazer o que a gente mais ama e dando resultado. E mesmo com a cabeça na Libertadores, o atacante não deixou de falar do São Paulo, time que enfrenta no sábado, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras, neste momento, é líder, ultrapassou o São Paulo, que está em terceiro lugar. Olha, acho que o nosso foco total, quarta-feira, não adianta a gente querer falar do São Paulo no sábado, do clássico, da importância que vai ser, sendo que a gente tem uma grande oportunidade de estar vencendo quarta-feira e estar indo para uma semifinal de Libertadores. Então acho que o nosso maior desafio é quarta-feira e não tenha dúvida que todos estão muito focados para aproveitar essa oportunidade de fazer um grande jogo e, se Deus quiser, a gente tá passando para semifinal e depois sim a gente desligar a chavinha aí, mudar a chavinha para focar pro jogo de sábado, que também tem uma baita importância. E agora a gente fala do outro lado do clássico, do São Paulo. O tricolor treinou hoje, Everton volta para o jogo, enfrenta o Palmeiras. O atacante treinou com o grupo hoje, está totalmente recuperado e vai reforçar o tricolor. Tá aí o treino do São Paulo, jogo muito importante. Pedro, você joga pelo São Paulo e torce pelo clube também? Torço pelo clube também, Desde sou pequeno? São Paulino de coração, desde pequeno. Vi mais o tricampeonato ali com o Rogério Ceni, né? Mas estava vivo quando foi campeão mundial 92, 93 também. Dá uma emoção diferente jogar no pelo time que você torce? Com certeza. Jogar pelo time do coração é outra coisa, né? Você coloca o coração lá e... Mas assim, tem que ser profissional, né? Claro. Se vier outras ofertas... O futebol você acompanha também? Acompanho sim, Legal, acompanho bastante. Legal. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Vamos falar muito de tênis, vamos mostrar alguns lances do Pedro para vocês. Estamos de volta com o Esporte Mais, hoje com a presença do tenista Pedro Ortega, ele que é atleta do São Paulo, e agora a gente vai ver alguns lances de jogadas e treinos dele. Daqui a pouquinho então a gente separa essas jogadas e lances do Pedro, então a gente continua conversando com ele até que esses lances entram. Pedro, quais competições você tem para essa temporada ainda? Então, agora eu vou ter 5 competições seguidas no Brasil, de torneios internacionais, que são os que valem para o ranking mundial na ATP, né? Vão ser 5, a sequência vai ser Mogi, Coritiba, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Então, 5 torneios seguidos em outubro e novembro, todos válidos para o ranking mundial. E aí esse é o objetivo, né? Conseguir ranking mundial e ir subindo no ranking mundial. Agora sim a gente vai mostrar os seus lances de jogadas e treinos que você mandou aqui para a produção.
Valeu. Cinco. Pedro, dá parabéns pro cara que fez esse aquecimento hoje, viu? Anota aí que fez. Puta. Tá aí, Pedro, o tênis ele é um esporte de muito desgaste físico. A gente vê partidas com horas e horas. Como que funciona a questão de lesão para você e para os atletas em geral do tênis? Tem que prevenir muito, por isso que eu tenho um preparador físico e algumas vezes passo na fisioterapia também. É muito desgaste, existem jogos que levam até 3 horas, já joguei um jogo de 4 horas. 4 anos. Então, acabou o jogo, cãibra todo lugar, toda parte do corpo. Não é fácil. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. E algumas vezes a gente joga 2 vezes por dia também. Então, assim, você pega um jogo de 2 horas e meia, jogar de novo. Eu, de vez em quando, eu vejo jogador de futebol reclamando, fala... Joga quarta e domingo, né? 90 minutos. Eu jogando 2 jogos no dia. Mas, então, você tem que fazer um preparo físico específico e trabalhar nisso, né? E lógico que junto com alimentação, com prevenção e tudo mais. A questão da banana, como o Google te comia bastante, ela ajuda mesmo? Ajuda, porque depois de um tempo você começa a sentir cãibra, né? Então, se você não coloca potássio, alguma hora você vai sentir cãibra. Depois de 2 horas, 2 horas e meia, se você não ingerir alguma coisa que te previna... Ou isso, ou de vez em quando eu estou tomando cápsulas de sais minerais também, isso ajuda. Para prevenção de cãibra, com certeza. Pedro, para você entrar no ranking mundial, a gente sabe que tem muitos campeonatos no Brasil, você estava falando aqui estaduais, nacionais, você tem que vencer algum específico, como que funciona? Então, até o final desse ano, você precisa passar o que chama de qualificatório, que normalmente são 3 jogos, e ganhar um jogo na chave principal de um torneio da ATP, que é a Associação Profissional Mundial. A partir do ano que vem vai mudar um pouco as regras. Vai ter que ganhar só 2 jogos, vai ter 2 rankings diferentes, enfim. Mas até o final do ano, que é as competições que estou participando agora, eu preciso passar o qualificatório e ganhar um jogo na chave principal, que é onde os jogadores melhores estão. Esse é o desafio, né? Você tem ideia de quantos brasileiros a gente tem, né, nesse ranking? Por volta de 60. 60 e eu tô ali no ranking profissional brasileiro 75, por aí 80. Tá perto. Então eu tô perto, tô perto necessariamente disso. Os 60 primeiros estão no ranking mundial ou não? Não, varia. É que só, por exemplo, todos que têm o ranking mundial vêm na frente e aí depois os outros no ranking profissional vão descendo. Vai variando, porque o ponto na ATP dura 1 ano. Então a partir do momento que você pontuou, você defende esse ponto só depois de 1 ano, na mesma semana do outro ano. Legal, então, tem esse prazo de validade para você conseguir... E aí você vai acumulando também, ou senão você perde, enfim. É assim que funciona o ranking do tênis. Você faz um campeonato e depois de 1 ano você defende os pontos no mesmo campeonato. Esses campeonatos estaduais não contam? Esses daí contam para o ranking da Federação Paulista e os brasileiros contam para o ranking da Confederação Brasileira. Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho do Santos. O Santos entra em campo pelo Campeonato Brasileiro no final de semana e o Peixe tem o artilheiro da competição, o Gabigol. E agora a gente vai ver um pouquinho da história do menino da Vila, como que ele apareceu lá em Santos. O Gabriel tinha 8 para 9 anos, a gente ia começar o Campeonato Paulista de futsal. Aí os caras me ligaram, falaram, pô, tem um moleque São Bernardo que jogava no São Paulo, moleque assim, moleque faz gol. Aí eu falei, traz ele pra gente ver. Só que nós estávamos com o time fechado já. Nós tínhamos 15 jogadores, né?
Aí eu falei, ó, vai trazer, mas não sei se vai ficar não, né? Porque o nosso time é bom. E o Gabriel lembra, nosso time era bom, né? Ganhamos tudo, né, Gabriel? E eu falei, pô, não sei se vai ficar não, porque o time é muito bom, né? O cara vai ter que vir aqui, vai ter que arrebentar. Aí o Gabriel chegou, pô, lembra o pai, a mãe, ele já com a roupa do Santos, a irmã dele de colo. Aí o Gabriel já chegou no primeiro treino e começou a fazer gol. Aí eu falei, vixe, volta na quarta-feira aí pra gente ver. Aí eu falei pro pessoal que trouxe ele, eu falei, ó, já traz o documento dele assim escondido aí, porque nós vamos ter que dar um jeito. Aí na quarta-feira o Gabriel veio, treinou. Aí eu falei, deixa a documentação que eu vou escrever. Felizmente tive que conversar com outro garoto, tive que dispensar um outro menino. E aí o Gabriel ficou, e uma semana depois, estreamos no campeonato contra a Portuguesa, 4-3 pra nós, 4 gols do Gabriel. Aí começou a história dele aí, no salão, comigo, não dá nem pra falar, eu chamo ele até hoje de pé de gol, né? Eu falo pé de gol, porque o cara cheirava gol demais, e ele fazia muito gol, muito gol. Ele fez então um treinador gastar dinheiro. Conta essa história pra ele. Cara, ele era treinador do Círculo Militar, aí a gente pegava Santos e Círculo Militar, o time do Clube de São Paulo, nas quartas de finais. Aí, na semifinal. Aí nas quartas de final ele foi gravar o jogo contra a ABB. Ele foi gravar o jogo contra a ABB, aí nós fomos jogar contra o Círculo na semifinal. Ele falou, pô, gravei, tudo certo. Começou o jogo 1-0 pro Círculo Militar. Aí ele falou, pô, tá aí. Aí começou a fazer gol. O jogo foi 9-1 pra nós, o Gabriel fez 8 gols. Aí ele chegou pra mim depois e falou assim, pô, aquele cara não jogou o jogo passado, ele não tava no vídeo. O Gabriel tava suspenso do jogo que ele gravou. Aí o Gabriel jogou na semifinal contra ele, o Gabriel fez 8 gols na semifinal. Aí ele falou, pô, cara, gastei dinheiro, filmei, mostrei o jogo pros caras, achei que tinha mapeado o teu time todinho, só que o Gabriel não jogou, o Gabriel tava suspenso, aí fizemos 9-1 na semifinal, fomos para as finais contra o Corinthians, a gente foi campeão. E o Gabriel foi artilheiro do campeonato esse ano ainda. Também foi artilheiro do campeonato. De artilharia ele entende. Pedro, pra gente encerrar aqui, deixar um espaço final pra você, fala suas redes sociais, pessoal acompanhar um pouco mais do tênis, um pouco mais da sua carreira. Legal. No Instagram é Ortegas_Pedro. E eu tenho uma página oficial no Facebook também, Pedro Ortega, para vocês acompanharem minhas competições e tudo mais. E eu acho que é isso aí. Obrigado, Pedro, por sua participação. Valeu. E boa sorte. Espero ouvir falar de você logo, logo. Obrigado. Prazer foi todo meu. Pessoal, Esporte Mais vai ficando por aqui e amanhã a gente está de volta ao vivo nesse mesmo horário.